Bem- Bem-vindo ao O nosso podcast de nutrição. Hoje, Matheus, a gente vai falar de maratona. nossa experiência, né? Como é que foi correr 42 km. Exatamente. E você, ouvinte, ou que está assistindo a gente pelo YouTube, a gente vai tentar trazer um pouco da nossa experiência prática e também da nossa teoria da prática de consultório, né? Justo. Na maratona. Então, Estratégias alimentares, o que a gente, como é que foi nosso treino. como é que foi o treino, o que a gente fez durante a prova, o que a gente fez após a prova. Justo. Então a gente vai trazer mais um bate-papo sobre essa experiência que na vai prática, ser bem legal. Né? Na Legal. prática. A gente até ia convidar um convidado especial, né? O Jeff, só que ele nunca correu 42 km. Então, Pois é, então infelizmente, fica só eu e o Matheus aqui na mesa. na próxima, quem sabe ele participe do podcast de maratona, né? Se ele correr 42 km e 195, ele pode participar, se não. Cadeira da parte, né, Matheus? Vamos voltar pro foco. Isso aí vai dar uma treta. Matheus, acho que pra gente começar, assim, o que te incentivou a correr uma maratona? O que te motivou ali? Vamos lá, eu já corro ali por volta de 2 anos. Aí no último ano, a minha última prova foi ali Foi na época do 21, jogo de... Foi, 21, eu me preparei para 21, foi a minha primeira meia maratona no ano passado. Depois eu fiz 15 quilômetros e tal, e depois disso eu parei de correr. Mas ainda sempre tinha aquela meta de, cara, será que eu consigo correr mais que 21? Mas eu nunca tinha tomado a iniciativa, não, vou correr, não. Aí de repente você apareceu com um convite. Tô lá de boa, cheguei em casa, e de repente uma mensagem de um doido, chamado Vinícius Ribeiro. Vamos correr 42? Aí eu só respondi, bora. Foi exatamente o que eu foi desse pensei. jeito, né? Foi exatamente assim. Eu falei, beleza, bora, vamos correr. Só falei isso. E depois, a partir daí, começou os treinos. Exato. Isso. E você, o que te investigou nesses 42 aí? Foi a mesma coisa, eu tava na academia treinando perna e eu falei, putz, queria um desafio, eu tava achando a academia meio monótona, né? Queria alguma coisa diferente. Eu já tava correndo, mas nunca tinha nem corrido uma meia maratona. Mas já tava ali batendo uns 10, 15, e eu falei, putz, eu queria correr uma maratona, queria ver como é que é, queria um desafio novo, né? E pronto, aí também um amigo meu, não, então bora. Aí cheguei em casa também, já me mandou, aí eu lembrei que tu corria também, eu falei, não, já vou chamar o Matheus também. Vamos engatar todo mundo. Vamos colocar todo mundo nesse bonde aí. E assim começou, né, a trajetória e foi treino, né, Matheus? O treino é puxado, né, até lá. O ciclo de treino, ele é muito cansativo e exaustivo. E que envolve muito, claro, tem que ter uma bagagem nutricional para você não se lascar no meio do trajeto. Justo. E também ajustar muito o volume de treino. E também é muito importante ter uma assessoria ou ter um personal minimamente que possa também te orientar em relação ao volume de treino de corrida. Ou também fortalecimento, que é algo bem importante. Que às né? vezes a pessoa pega de cara, não, vou aqui já correr, nunca correu na vida, né? Vou correr Exato. 10, vou correr 15. A chance de acontecer algo ruim, né, é grande. Exatamente, é sempre bom deixar bem claro que a gente, antes mesmo de correr, já fazia musculação, não saímos da vida sedentária. Diretamente para 42. Exatamente, eu já treino há 8 anos, né? Jogo vôlei, musculação, enfim, nunca fui um indivíduo sedentário. Então, por exemplo, a preparação foi mais ou menos quantos meses? 3, 4? Acho que deu junho, 6 meses ali. Uns 6 e 5 meses ali, mais Foi? ou menos. 5 Foi. Foi? 6 e 5 meses. Não foi 4, não? Será que foi só isso? Acho que foi, sei lá, nos meus cálculos ali Foi foram 4 meses. No final do 4º mês veio uma maratona, mais ou menos. Junho, foi junho. Junho. Aí junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Foi 6? Caraca, foi meio. meio ano aí correndo. Passou rápido, passou até bem rápido. Mas a gente começou a gostar, né? Foi. Acho que Exato. por isso que a gente tem essa percepção que foi um tempo que foi rápido. Sim. Quando você começou ali a procurar mais gente para correr também, incentivar os próprios pacientes, né? Exato. E eu vi que é algo que é muito interessante, colocava meta, que eu comecei a ficar enviesado, né? Eu queria colocar todo mundo pra correr. Exato. A mesma coisa aconteceu comigo. E aí, fulano, tá fazendo musculação, mas e o aeróbico? Tô fazendo não. Bora correr no final de semana, fazer um longão. Vamos colocar a meta de correr 5, correr 10. E uma paciente minha específica, eu falei, meta de 5. Ela não consigo correr 5, jamais eu correr 5. Exato. Falei, vamos tentar? Aí eu coloquei 5 km pra ela. E agora nessa prova também dos 42, ela fez 21 km. Olha aí. Então, o ato de incentivar, claro, a gente não vai passar treino nem nada assim do tipo, a gente incentiva. Sempre orientar, né? A gente dá o caminho. Ó, você pode procurar um profissional, é interessante e pode te ajudar nisso e nisso.
Então, É. vamos falar dos treinos, né? Qual Uhum. foi. Aí você já tava com esse, vamos falar com essa bagagem, né? De ter corrido Uhum. 21 km. Uhum. E vamos falar de alimentação, né? Treino, a gente até Uhum. entende, mas não Entende? tem É, não temos propriedades para para falar falar. sobre. Vamos falar da Exato. alimentação em Uhum. si. É, como é que foi sua alimentação nesse tempo? Normalmente falam, começou a correr, vai Aham. perder peso. E aí, como Exato. é que foi? Vamos lá, meu maior, ou um dos medos era, tô treinando musculação, vou começar a correr e eu sou o tipo de pessoa que perde peso rápido, né? Aquele indivíduo que come e emagrece. Eu sou esse tipo Faz de umas pessoa. técnicas de tríceps ali, sai com o braço, vou no banheiro, voltei, pô. Exatamente. Então, se eu começar a ter um gasto energético maior, logo vou emagrecer. Então, minha primeira manobra em relação à alimentação foi, vou aumentar as calorias. E foi legal, porque antes de começar a correr, só fazer a musculação, eu tinha muita dificuldade para comer. Comia e ficava empanturrado e não conseguia atingir as calorias necessárias ali no final do treino, do dia, né? Enfim, Uhum. para conseguir atingir as metas calóricas. Quando eu comecei a correr, esse apetite já começou a abrir um pouco mais. Tinha mais facilidade para comer. Olha aí. Inclusive, depois que eu comecei a correr, eu ganhei 2,5 kg. Então, depois que você começou a correr, você teve mais facilidade para comer? Eu tive mais facilidade para comer e facilidade para ganhar o peso com qualidade. Isso é que Que é o legal. legal. Eu comia muito, tinha apetite para comer, me sentia muito bem, sentia prazer com a comida e ganhava o peso com qualidade. Isso é incrível. É você comer e você ver o abdômen trincando Isso ali. vai contra o que muita gente diz, né? Isso vai contra o que muita gente diz. Exato. Ah, Ontem, inclusive, eu encontrei um amigo, né, um personal da academia. Nossa, eu não corro porque. E ele não é muito da corrida, mas da musculação. Ele é bem magrinho. Não corro porque eu já tenho um metabolismo muito rápido e aí eu não vou emagrecer. Olha, você vai emagrecer se você não tiver uma alimentação adequada. Ponto. Eu mesmo, quando eu comecei a correr, claro, com a minha alimentação adequada, ajustada, pro meu caso, eu ganhei 2,5 kg. Foi a melhor coisa que eu fiz. chegou a ter É. uma noção ali da média de quantidade de calorias que estava ingerindo por Cara, dia? acho que eu tava ingerindo por volta de 3,200. 3.200, 3, bastante comida, 3, né? 3,200 A mais gente, ou menos. a gente fala de Exato. comida de verdade, 3.200 é muita comida. É muita comida. Pra ter noção, no almoço ali eram uns 400 gramas de arroz. Não, 350 gramas de arroz, uns 100 gramas de feijão. Aí colocava ali uns 70, 100 gramas no máximo de proteína. É um ponto interessante, né, Matheus? Que às vezes a galera pesa muito na proteína e às vezes Uhum. não consegue comer a quantidade que tem pra comer, né? Exato, Contra a saciedade que a proteína gera. exato. Por isso que eu jogava pra menos. Jogava lá, 70 no máximo 100. 70 no máximo 100. E aí era um pratão. E claro, salada à vontade e tal. Colocava azeite e tudo pra tentar aumentar ainda essas calorias. E conseguia comer esse pratão que antigamente eu não conseguia. Porque eu não tinha, por mais que tinha apetite, mas eu ficava saciado rápido. Não conseguia comer assim. Então, nesse sentido, a corrida me ajudou muito em ganhar peso. E no seu caso, cara? No meu caso, eu também tava com essa intenção, né, de continuar correndo, mas manter o peso. Já treino também tem Uhum. bastante tempo, se eu não me engano, tem uns 12, 10 anos ali que eu treino. E aí eu queria começar a correr, mas eu não queria perder o volume, né? Eu gosto do Uhum. volume, gosto do meu físico, do jeito que tava, eu não, vou começar a correr, mas vamos policiar. Aí foi isso. Comendo, Uhum. priorizando o carboidrato, lógico, não esquecendo os outros macronutrientes, mas priorizando o carboidrato. Que quando a gente sabe, a gente entende, né? Que Uhum. quando o assunto é endurance, qual é o melhor amigo do endurance? É, o carboidrato. Carboidrato, não tem pra onde Total. correr, né? Então, priorizando essa questão do carboidrato, comendo bastante, batendo ali em média de 4.500 a 5.000, Uhum. muita comida. Que é bastante. Não conseguia comer, por exemplo, comida específica, arroz, feijão, não conseguia. Às vezes eu precisava colocar alguma coisa mais líquida, como uma vitamina, algo Uhum. para bater essa quantidade de caloria que, galera, é muita comida. É Não muita. faça isso sem a orientação de nutricionista. Exato. E aí, também eu precisava tomar cuidado para essa quantidade, esse volume de comida não me causar desconforto no treino, No treino né? ou na corrida Ou na também. corrida em si. Então, é algo que sempre tinha que ficar em alerta E ali. você levanta a bandeira do atleta híbrido, né? É mesmo, tem É. que performar tanto na musculação quanto na corrida, né? E foi um desafio para mim, Auxiliar os dois. auxiliar os dois, justamente. Foi um desafio, né? Que eu tava pesando, eu peso 86 ou 85 quilos. Concluir, correr 42 km com 85, 86 quilos ali variando, Uhum. é um desafio, É foi um um desafio desafio. pra mim. É um peso, cara. Assim, Literalmente um peso. corrida, quanto maior o peso você tiver, mais dificuldade você vai ter. Ponto. Justamente. E Né? assim, era um desafio, né? Vou Sim. lá e
Durante o percurso, enfrentei algumas dificuldades que a gente pode conversar mais pra frente, mas sempre lembrava, não, incentivei, ajudei, tem uma galera que tá ali pensando, começou a correr por causa de mim e tudo. Então, tinha um motivo pra praticar aquilo, né? Tem um motivo maior, uma motivação que vai além de você, né? É Isso é muito justamente importante quando a gente pensa motivação. em você que tá pensando em correr. E uma das coisas que eu sempre falo, ó, você quer mudar alguma coisa, você quer começar a praticar uma atividade física, crie um ambiente propício para isso. Você tem que ter uma Você motivação tem que ter favorável. um ambiente, cara. Não tem como. Não tem como. Um ambiente, você não tem como vencer um ambiente. Se você tá num ambiente onde pessoas correm ou fazem alguma atividade física, a tendência é você também fazer a mesma coisa. Correr, a mesma coisa acontece no ambiente de bar. Você tá no ambiente de bar, com certeza a probabilidade de você se alimentar saudável é menor. Por exemplo, você começou a correr. O que aparece pra você agora no Reels? Exato. Só coisas voltadas à corrida, comprar Uhum. treinos, esse tipo de coisa. Então, Exato. você modula o seu ambiente e, consequentemente, tudo vai ficando favorável para Uhum. você desenvolver aquele comportamento da corrida, Exato. né? Em si. A primeira coisa que eu sempre faço, vou mudar o meu hábito, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ser bom naquilo, vou aumentar meu input. YouTube, o tempo inteiro, podcast só sobre corrida. Sigo um monte de gente no Instagram só de corrida. 24 horas por dia eu vou ficar vendo aquela mesma coisa. Tem como você não praticar esse comportamento? Não tem como. Exato, Não exato. tem como. É um facilitador. Nossa, eu tô muito cansado. Ó, já trabalhei, atendi o dia inteiro. Nossa, não me alimentei direito. Aí tu abre o Instagram, tu vê a galera correndo. Fala, caraca, não, bora. Eu vou. Vamos. Exato, assim, a gente tem que usar as mídias, tudo, o ambiente a nosso favor, né? É Justamente isso. bem interessante a gente fazer isso. Matheus, vamos falar agora entrando justamente nessa questão de alimentação mesmo. Como é que era sua alimentação antes dos longões e, assim, antes dos treinos mais curtos também na semana? Vamos Uhum. começar com os treinos mais curtos. Tinha alguma alimentação específica? Sempre me alimentei muito bem, né? Em relação à alimentação dos treinos curtos, geralmente ficava em torno de 5, 10 quilômetros, 12 no máximo, não passava muito disso. A alimentação era normal. Mesma quantidade calórica que eu tinha que atingir. 3.200, 3.200. E sempre me atentava a comer pelo menos 1h30, 1 hora no máximo de distância de corrida, porque eu tenho muita dificuldade em sentir o estômago cheio. Isso acaba me prejudicando Então, na você não, corrida. por exemplo, você treinava geralmente em qual horário? Ou eu treinava às 6 horas da manhã. Aham. Aí quando eu treinava às 6 horas da manhã, eu não comia. Então não tinha refeição. Não tinha A refeição. última refeição tinha sido jantar. Tinha sido jantar. E quando eu treinava, a maioria das vezes eu treinava às 17h30. E aí a minha refeição era por volta de 16, 16h20. Com proteína, com carboidrato, com gordura, como é que era essa divisão dos macros? Por exemplo, se eu fosse comer, geralmente era mais priorizando carboidrato. Entendi. Totalmente priorizando carboidrato. Só para dar um exemplo, eu colocava ali banana com aveia, uva passa, mel e tal, junto com pão e um ovo. E uma fatia de queijo. Conseguia comer isso aí tranquilo, 1 hora e meia, ia correr em paz, sem nenhum problema, nenhum desconforto. Isso pra mim, né? Pra deixar bem claro. Eu não sentia nenhum desconforto, eu precisava completamente o carboidrato. E depois, eu corria, né? Fui lá, corri, ia pra academia. Aí tinha um intra-treino, geralmente eu comia uma paçoca, 2 paçoquinhas e ia treinar a musculação. Perfeito. E nos longões? Nos longões, o longão já começa, por exemplo, o longão eu estabeleci o dia. A gente sempre tem que estabelecer o longão, né? Por exemplo, eu estabeleci o dia de domingo. Todo domingo, faça chuva, faça sol, Tô lá correndo. tô lá correndo. Então, o meu longão já começava na sexta-feira. Hidratação, excelente, impecável. Impecável, porque é algo que vai interferir. Sexta, sábado, impecável, bebendo bem água. Sábado, ingestão de carboidrato e sódio aumentado, então às vezes eu vim aqui pra clínica, vocês viram, né? Ia lá no Codorna, que é um restaurante que tem aqui do lado, pediam aquela porção de batata frita e sal, jogava em cima, então o consumo de sódio era um pouquinho maior, o consumo de carboidrato também era maior. E hidratação impecável também, para justamente chegar no longão bem. Você tocou um ponto interessante. Às vezes a pessoa acha que a hidratação só é necessário se preocupar durante o longão. Mas você fazer uma super hidratação antes do longão pode ser algo benéfico para sua performance também. Com Né? toda certeza, com toda certeza. E como é que funcionava para você nos treinos, alimentação, nos treinos curtos, longão?
Meus treinos curtos, a maioria era sempre no período Aham. da manhã, né? Eu via muito de como é que eu estava me sentindo naquele Uhum. momento. Às vezes, quando eu corria um pouquinho ali por volta de umas 7, 6h40, eu sentia que o estômago estava vazio e que eu não ia performar tão bem. Aí eu Uhum. comia uma banana, só para diminuir mesmo a percepção Uhum. de esforço, né? Comia uma banana, alguma coisa específica do tipo, ou suplementava Uhum. algum suplemento que a base seria carboidrato, sem proteína. E no jantar eu sempre pesava mais um pouquinho no carboidrato, se eu fosse comer no outro dia. Por exemplo, nos dias habituais, se eu estava comendo 180 gramas de arroz, então eu Uhum. colocava 250. E nos longões, o que que eu fazia? Eu sempre ia pro macarrão, que eu me dei muito bem com macarrão. Aham. Comia ali no longão, às vezes botava 50 gramas de proteína não, de carne em si, né? Aham. Só pra, que não deixa de ser proteína. É, só pra deixar falar que tem, né? Só pra É um falar que tem alguma sabor. coisa, mas eu pesava no carboidrato. Comia 400, 500 gramas de macarrão Aham. Um antes do pratão. longão. Isso. Uhum. E performava bem. E quando eu comia hambúrguer, já não performava tão bem, Ah, né? quando eu comi hambúrguer, eu performei muito bem. Inclusive, foi numa época que eu fiz 30 quilômetros no longão, assim e E tal. aí você vê que é algo É relativo, bem que é relativo. justamente entra É para muito você relativo. treinar seu intestino, né? Fazer o treinamento do Exato. intestino justamente para ver qual é aquela aceitação, tanto sua ou do seu paciente. Às vezes seu paciente se adaptou com macarrão. Perfeito. Ah, se adaptou com hambúrguer? Maravilhoso. E aí você vai vendo. E o tempo de treino é Sim. justamente para isso, né? Para Assim, testar, testar tudo. testar Testa tudo tudo. durante o treino, para não chegar perto da prova você precisar Ó, testar algo novo, e é né? bem legal. É assim, o ambiente onde quando você pega o kit de corrida, ele te induz a testar alguma coisa nova durante a prova. Justo. Você viu que a gente pegou o kit, né? E tinha loja ali, na Decathlon, né? Justa, tinha né? meia, né? Aí tinha os gel de carboidrato. A gente até ficou tentado em comprar. Não, vou testar, mas aí a gente pensou, cara, a gente nunca deve testar nada durante a prova, porque vai que dá Dá merda. ruim, dá alguma coisa. Literalmente, Justamente. né? Acho que a gente falou dessa questão. Ah, outro ponto que eu usava bastante também, como eu sou bastante, desidrato muito, Uhum. eu colocava. Vai variar, né? Mas eu usava 3 gramas de sal. 3 três gramas gramas de de sal sal. de cozinha, por conta do sódio, né? Uhum. Misturava com 300 ml de água. Alguns suplementos específicos já vêm acrescidos de sódio, então Uhum. não tem a necessidade Uhum. de você colocar um a mais, né? Mas eu usava e também me sentia bem. Tipo, bem Né? Você usou interessante. isso pra fazer a maratona também? Aí na maratona eu não usei. Por quê? Não usei. Pois é, Rapaz. boa pergunta. Primeiro, outro ponto. Eu acordei Uhum. 3h50, 3h30. Ah, Uhum. não tava pensando muito bem, né? Que eu É. porque, por exemplo, outra coisa, no treino, nunca tinha acordado esse horário, Uhum. né? Eu morava um pouco longe, moro um pouco longe de onde foi a prova. Aí não me atentei muito a isso. Ah, mas agora falando, eu tomei o Energy Kick. Então o Energy Kick tinha sódio. Energy Kick. Tinha Uhum. sódio, não. Então eu Uhum. fiz sim. Não fiz o sal Um específico, sal né? específico. Mas fiz com o Energy Kick. Uhum. E aí eu tomei, foi algo que pode me ajudar. E aí, entrando já na questão da prova, né? No dia da Uhum. prova, no dia dos longões, quando é interessante a gente suplementar o intertreino, Matheus? O gel de carboidrato, já que você tocou nesse assunto. Uhum. Durante a corrida? Durante a corrida. Durante o longão, vamos falar assim. Durante o longão, os treinos longos, você fez ali sua refeição pré-treino, se você conseguir comer. Por exemplo, no meu caso em específico, se eu treinasse de manhã, a única coisa que eu aceito, não consigo comer mais do que isso, é o Energy Quick. Que basicamente é uma solução em pó. Você mistura com água, tem carboidrato, tem eletrólitos, sódio, potássio. E aí me satisfazia bem e ia correr. Em relação ao gel de carboidrato, a gente entra no train the gut, treinar o intestino. E a gente tem que pensar na porção de carboidrato por hora. A maioria das pessoas conseguem tolerar ali em torno de 30 a 40 gramas de carboidrato por hora. Essa é a maioria das pessoas. Pessoas que têm um intestino, entre aspas, intermediário. Já tá ali de 40 a 60, 80. E aí É, profissionais 90, 100 gramas, aí já é muita coisa. É muita coisa. E quanto maior o nível de carboidrato você dá ali, por exemplo, 70 gramas de carboidrato por hora, tem que ter um intestino treinado, porque senão literalmente vai dar diarreia. e aí você também tem que se atentar que a maioria dos estudos são feitos com atletas profissionais, maioria Uhum, das vezes. E a aceitação de carboidrato dele pode ser diferente da sua. exato, E perfeito, outra, o peso dos atletas profissionais é baixo, muito. né? Então, às vezes, por exemplo, no meu caso, 86 quilos, será que a mesma quantidade de carboidrato que foi utilizada no estudo com atletas ali de, vamos botar, 60, 65 quilos, Um queniano. um queniano, Uhum, né? Kipchoge, Kiptum, uhum, Kipchoge exato. em si, seria
a mesma coisa recomendada para mim, Com peso totalmente diferente. totalmente diferente. Por Então, isso, o estudo tá ali pra gente se embasar. tomar como Pode base. tomar como base, mas você Uhum, testar, ver realmente o exato. que aceita, né? Você Uhum. suplementava o intratraining de quanto tempo, Matheus? Vamos lá, para o treino longão, vamos supor, hoje eu vou correr 25 quilômetros. Então, me programava para tomar 40 gramas de carboidrato por hora. Então, era um gel de carboidrato no quilômetro 5, um gel de carboidrato no quilômetro 10. Então, cada gel de carboidrato tinha em torno de 19 a 21 gramas de carboidrato. Somando os dois, dá em torno ali de 40, 42, às vezes 38, vai depender do gel de carboidrato que eu estou utilizando. Então, a cada 5 quilômetros, a cada 30 minutos ou menos, né? Se for estiver correndo mais rápido, geralmente o longão é um pace mais tranquilo, até porque você tem que chegar no quilômetro 25, né? Bem, depois Vivo. depois na segunda-feira tem que correr de novo. Então não tem por que ficar se matando no treino longão com ritmo rápido. Então correr mais devagar, cada 5 quilômetros, um gel de carboidrato, totalizando por hora aí uns 38, 40 gramas de carboidrato por hora. E no seu caso, como é que você fez ali? Eu fazia praticamente o mesmo sentido, suplementava ali a primeira 30 minutos e depois de 20 minutos eu fazia reposição de carboidrato. E às vezes, assim, quando tava com a galera dando apoio, eu fazia um intra com Gatorade a cada 1 hora. Isso né? é bom. Ajudava também. A solução, o gostinho doce, né? E só de variar o sabor, Entra no sabor, né, Matheus? Qual o melhor gel? O azedinho, o doce, o amargo eu nunca vi, pra te falar a verdade. Mas o azedo ou o doce? Vamos lá, a percepção de sabor é algo que influencia diretamente. Eu vou dar uma experiência aqui, tá? Relativo É bem também. relativo. Doce tem muita gente que se dá muito bem, e azedo também, muita gente que se dá bem. Eu, especificamente, me dou muito bem com azedo. Só pra você ter uma ideia, eu fui correr no aeroporto de Brasília, né? Teve uma corrida lá. Tava voando, ó, pace de 4,50, fazendo minha melhor meia maratona da vida. Lá no quilômetro 8, 9, inventei de pegar um gel de carboidrato doce. Coloquei na língua, comecei a vomitar no meio da pista, os policiais lá chegando, não, tá tudo bem, vou chamar o bombeiro. Não, vou continuar. Testou algo novo, Matheus, na corrida? Não, é pior que nossa, pra você ter ideia, é um gel que eu já treinava, fiz o treino inteiro com ele, já tava bem acostumado, sabia o sabor, mas na prova, mediante o ambiente, eu tava um pouco mais ansioso e tal. Pode ter sido isso. Na hora que eu coloquei na língua, não aceitou. Não aceitou. Eu também vou mais no azedinho. O doce não combina muito comigo, não. E aí, como eu tenho dificuldade em comer pela manhã e tal, então o que eu fazia? O que eu faço hoje, né? Depois dessa experiência traumática. Bota um pouquinho na língua, segura que o gel de carboidrato. Então demora mais ou menos uns 500 metros pra tomar o gel. Exato, e com um copo de água agora também. Opa, tomei, me acostumei com o sabor na boca, se for doce, né? Aceitou. Boto mais um pouquinho água, mais um pouquinho de água. E aí eu consigo aceitar sem passar mal, sem ter sabe, aquela sensação ruim. Agora azedo, nossa, é só alegria. Não tem nenhum problema. Mas eu tive problema com azedo até no dia da maratona. Tava indo, mas tinha muito doce. Muito doce, muito doce, e eu não conseguia. Botava na boca, só de sentir o cheiro, dava vontade de voltar, né? Aí eu correndo, tinha um ponto de apoio. Aí eu vi uma Pepsi. Aí eu cheguei perto da Pepsi, refrigerante, sim, gente. Aí eu cheguei perto da Pepsi, agora eu vou repor esse carboidrato que eu preciso. A Pepsi era 0. Não era o momento de ter uma Pepsi 0 ali, gente. Lá no quilômetro 33, 30 e poucos lá, com a Pepsi 0, fala não. Tinha que ser um refrigerante normal. Pega essa Pepsi. Eu não quero. Aí entra também, Matheus, a questão da percepção do sabor, né? Sim. Às vezes o gel, quando você faz ali a suplementação do gel, você pode ver que seu tempo, sua performance melhora imediatamente quando tem um contato com a boca. Perfeito. Né? Nem precisou ainda ter o efeito fisiológico do carboidrato de melhorar a performance, mas só aquele contato do gostinho diferente do gel vai vai causar uma sensação de bem-estar, né? E pode diminuir sua percepção de fadiga. E justamente você vai performar melhor. Sim. Né? E aí eu usei a Pepsi Zero justamente para isso, porque eu queria, mas o que eu queria mesmo era o carro. Era o carro. Sim. É uma coisa que é uma dica, vai. Os idealizadores de provas aí. Se você puder variar o sabor do gel. É outra coisa. É azedo, depois um doce, depois faz um sólido. Eu mesmo levei pra minha prova, eu levei 7 gel de carboidratos, 7 géis ali. Levei
2 paçocas e também cápsula de sal. Então eu começava a variar. Tomava um doce, depois um azedo, depois era um outro doce, depois já ia uma paçoca. Então variar essa percepção de sabor é muito importante para não ficar só no doce, no doce, no doce. Tem hora, pessoal, só para ter ideia, que água fica maçante. Até no treino longo você vai perceber, assim, se você fizer uns 25, 30, a água fica maçante. Então, variar o sabor é algo, textura é algo muito importante. Inclusive, você levou o Fini, eu acho, não foi? Eu levei Fini, foi o que me salvou. 30 no KM 25 e no KM 30 eu fui, mandei o Fini pra dentro. Tinha um gostinho mais azedo, Uhum. dá aquela sensação de bem-estar e eu consegui performar bem. Exato, exato. E assim, o legal é que a gente treina justamente pra gente saber como é que cada quilômetro a gente vai se portar. Sim, E tem uma. pessoas que. Salgadinho, né? Tem gente que leva salgadinho Exato, contra o sódio. Pode ser exato. um ponto? Pode. Falando em sódio, Matheus, tem a suplementação de cápsula de sal também, Sim, né? sim, sim. Você utilizou na Eu maratona? utilizei. E aí foi algo bem importante. Pode ser, assim, nos treinos eu sentia muita cãibra, não nos músculos, mas na cãibra na face. Minha mandíbula literalmente ele travava, não conseguia num ponto que eu não conseguia abrir a boca para respirar. Então meus dentes ficavam assim. Eu não conseguia abrir porque, sei lá, aqui os músculos aqui ficavam travados, enfim. E Então eu a. utilizei cápsula de Que sal, é justamente por isso o sódio, né? Também. exato, A contração para muscular. contração muscular. Então na prova, por exemplo, eu tomei uma cápsula de sal no dia da prova, né? Antes de ir Aham. para a prova. Tomei uma cápsula de sal no quilômetro 10 porque já sabendo que, assim, eu pego no meu rosto no quilômetro 10 tá só o sal. É Não uma tem reação cápsula bem. de sal, você vai botando só pra boca, assim, ó. Brincadeira, gente. Então eu percebo que eu sou uma pessoa que elimina muitos sais minerais pela pele. Então pega aqui no quilômetro 10 tá só o sal aqui. Então, quilômetro 10 mais um, e no quilômetro 23, 24 mais uma cápsula de sal. Acredito que me ajudou, porque lá no quilômetro 36, 37, meu vasto lateral ali, medial, tava naquela, opa, vou parar de contrair, não vou. Eu levei Entendeu? também cápsula de sal, mas eu senti muita questão da contração. Não respondi. Eu tinha core, tava Aham. tranquilo aqui, só que a perna não mexia. Não ia, né? Não ia, não vai, não Tinha condicionamento travou. Mas cardiorrespiratório ali não e tinha tal. perna, ela não contraía. No final, eu cheguei a andar ali uns 3 km, cheguei no finalzinho e falou, bora! Aí o ambiente de novo tomou A conta. mente, nossa, o lado, aí entra um ponto bem importante, que é o lado psicológico e como é que a nutrição afeta isso, né? Aham. Nossa, a gente tá sofrendo pra caramba, aí vem um docinho, vem alguma coisinha, já dá, ou o próprio ambiente já estimula a gente diminuir essa percepção de fadiga. Eu tenho uma dúvida. Ah, Vocês já dúvida. tinham feito 42 antes? Conta aí pra gente. A Nora tá perguntando se a gente já fez 42 quilômetros. Então, Nandara. Então, Nandara. Então, a gente é nutricionista, não entende de periodização. Exato, exatamente. Lembre-se, galera, a gente é nutricionista. Aí, É. brincadeira da parte, eu cheguei a fazer 30,09. Você, Matheus? Eu já fiz 30.0. Chegou no 30, tá. Para aqui, Acabou. foi Foi um embora. erro nosso, né, Matheus? Oi, com Não certeza. necessariamente precisava fazer os 42, mas É. uns 37. Uns 32, 35, legal. Já. Era viável. Ia facilitar o nossa vida. Mais um conforto psicológico, porque eu sabia a plena convicção que 30 quilômetros eu sabia correr. Depois dos 30 é um ambiente novo, né? Cuidado. A galera falava 30 é onde começa a maratona, realmente. Realmente, Depois dos 30. eu fui com a cabeça assim. Vou começar a prova tranquila, vou fazer meus carboidratos, vou beber, me hidratar muito bem. Inclusive, a estratégia de hidratação durante a prova, e na prova eles dão uns copos, né? De Uhum. água, eu pegava 2. Aí, a cada 4 quilômetros eu olhei o trajeto da prova e a cada 4 quilômetros tinha um posto de hidratação. Então, eu pegava 2, tomava 1 hora, diminuía a temperatura do corpo, que é algo muito importante para diminuir a percepção de poço e tal. E a cada 2 quilômetros eu tomava o outro copinho. Aí daqui 2 quilômetros já vinha outro poço, pegava mais 2. E a cada 2 quilômetros eu ficava ali, entendeu? Falando nessa questão de supercompensação, também tem que é interessante ressaltar, a supercompensação de carboidrato 72 a 48 horas antes da prova, né? Uhum. Você aumenta a quantidade de carboidrato que você está acostumado a comer, justamente para você criar uma reserva ali e você usar durante a prova. Isso também serve para a água. Por exemplo, você está habituado a beber 3 litros de água. Antes da prova da maratona, eu tentei igualar uns 5 a 6 litros de água por dia nessas 72 horas antes. Foi algo que me ajudou também, né? Uhum. Por exemplo, minha dieta estava basicamente 80%
carboidrato, visando já melhorar a performance. Lembrando da importância do carboidrato, tanto antes, durante e depois. e depois. E um ponto interessante também é a cafeína, pode ser um suplemento interessante, você pode usar, né? E a cafeína depois do treino, também auxiliando na ressíntese de glicogênio. Sim, perfeito. Ponto interessante da cafeína, né? Às vezes a galera só toma cafeína antes do treino e não toma depois. Às vezes fracionar a dose, dividir a dose, né? E também tem um ponto, às vezes, você levar um gel que contém a cafeína. Inclusive, eu levei... No meu caso, eu levei 2. 2 géis com cafeína. Com cafeína. Tinha uma cafeína de maneira expressiva. Ali tinha uns 70 miligramas, 50, não lembro exatamente ali, mas tinha cafeína. Tomar principalmente no começo, né? Ali começou 1 hora de prova, 2 horas de prova. E eu levei uma cafeína mesmo. Nossa, essa daqui... Eu levei 2 cafeínas e uma sumiu. Eu fiquei triste. Nossa, cadê? Agora eu vou levar a cafeína. Agora eu vou mandar a outra. Cadê a outra? Nossa, mas inclusive eu só levei por conta da Dandara. Que ela falou, olha, tem cafeína aqui. Eu falei, olha, eu já tô acostumado a tomar cafeína. Vou levar. No treino mesmo, né? Testei e tal, então vou levar. Eu levei 2. Levei uma pra tomar, que geralmente é a que eu uso antes do treino, pra começar. Mas aí no meio do treino, lá no quilômetro 23, 25 e tal... vamos pegar aqui, ó. Me salvou muito essa cafeína. Tomei lá no quilômetro 25, lá no quilômetro 28, 29, eu já comecei a sentir já. Batendo ali. Diferente, a cafeína é diferente. Exato. Então, acho que a gente conseguiu falar muita coisa sobre, né? Conseguimos. Tem mais alguma coisa que você acha Você interessante? não contou o que aconteceu. No final, olha só. Conta primeiro sua história de sucesso, Matheus. Depois eu conto a minha. História de sucesso, é? Vamos lá, na minha... Terminou em quanto tempo a maratona? A maratona, 42 quilômetros, 195 metros, eu terminei em 4 horas e 3 minutos. Foi no pace de 5:44, né? A minha estimativa ali, eu tava mirando em 5:30, mantive o pace desde o primeiro quilômetro. E aí depois, lá no quilômetro 30, já começou a cair o pace ali pra 5:50, 6:10. Mas eu consegui segurar. E aí, na média, finalizei em 4 horas e 3 minutos com pace de 5:44. Perfeito. Eu tava com a média também de fazer 4:10. Fiz em 4 horas e 57. Eu andei 3 km ali, por conta da questão da contração muscular, que não tinha. Mas até terminei bem. Só que aí terminei, peguei a medalha, concluí tudo certinho. Tava me sentindo bem. Não façam isso que eu falei que eu fiz, hein? Tava me sentindo bem. Me senti bem, aí eu falei, tô bem, vou deitar. Deitei na grama. Conversei, tava até conversando com você, Matheus. Tranquilo, tava bem. Tava a galera toda tava todo mundo bem. Beleza, deitei. Quando eu fui levantar, eu levantei. Só que eu levantei por pouco tempo. Digamos que uns 10 segundos. Aí eu fui caindo, desliguei, desmaiei uns 10, 15 segundos ali, depois voltei. Por que pode ter provocado isso? Eu não sabia, no momento, não tinha como aferir minha pressão, mas eu podia tanto ser pressão alta quanto pressão baixa. Naquele momento eu não podia fazer nada. E aí eu voltei aos poucos, não conseguia fazer uma reposição de carboidrato, porque só de sentir o cheiro do Gatorade ou do gel de carboidrato, assim, eu queria voltar. Passou a prova inteira, 4 horas e pouco, 4 horas e 57 sentindo isso. O que eu menos queria ver na minha vida era o gel de carboidrato com alguma reposição. Depois eu vi que minha pressão tava baixa, né? Tomei uma solução ali de água com sal. Depois voltei recuperando Troctal, mas aquele momento ali eu pensei que era meu momento. Recuperação pós-prova é importante, né? Se você tiver alguém te esperando na linha de chegada é algo bem emocionante. Maratona não é brincadeira. Nossa, não é brincadeira, cara. Tem que ter um suporte psicológico, inclusive. Né? E pós-prova você tem que se hidratar. Tem que ter alguma coisa muito diferente do que você experimentou, nem que seja um pão seco. Alguma coisa assim do tipo. Um salgadinho Fandangos. É sério, pessoal. Não é a coisa mais saudável. Mas imagine que você tá Existe momentos e momentos, né, Matheus? Exato. A gente tá falando de performance, de recuperação. Imagine, 42 km comeu Fandangos. Mas tu correu 42 km. A única coisa que você vai se preocupar é em caloria. Você tem que repor o sódio ali. Então, por exemplo, lá você tinha um pão com mortandela. Era um pão com mortandela. Pão com mortandela. A gente comeu pão com mortandela. Pão com mortandela. Não gosto de mortandela, odeio. Mas tava com fome. Odeio. Nossa, que mortandela, eu olho pra mortandela. Não, presunto não vai. Foi, Matheus, é isso, né? É isso. E aí, ano que vem tem outra? Olha, ano que vem
Jeff disse que vai. Jefferson Jeff, Bittencourt, Dandara, nutricionista. vão participar de uma maratona. Dandara. Também eu, Matheus, Dandara e o Jeff. Profetiza. 42,5. Desafio do Consciência, E galera. reza a lenda Desafio que do o Jeff Consciência. vai finalizar em sub 4, né? Eu vou rir agora não, vou rir depois. Então é isso. Ó, se você acompanhou até o final, compartilha esse conteúdo. Se você tá assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal. E se quiser entrar mais a fundo nessa questão da Exato. nutrição esportiva, do endurance em si, tem Tem o caso clínico. Tem muitos casos clínicos lá, Inclusive, né? tem o do Paulo Mendes de endurance de um triatleta. Então, o negócio é uma endurance raiz ali mesmo. Então, para você entender as nuances de reposição de carboidrato, quanto de carboidrato por hora, hidratação. Falou deve algo ser. mais amplo, né, Matheus? Como é que foi a Exato. experiência, assim, mas se quiser adentrar mais nesse tema, casos Exatamente. clínicos é o local ideal para você adquirir esse conhecimento, Exatamente. né? O link para inscrição vai estar aqui na descrição. O link para inscrição vai estar na descrição aqui do vídeo. É isso. Então, para te acompanhar no Instagram, qual é o seu arroba? Nutri Vinícius Ribeiro. E para me acompanhar é @Mateus de Souza Nutri. E para acompanhar todo mundo, Consciência Consciência Nutricional. Nutricional. E o Nutrition Cast. Cast. Tá bom? Então é isso. Deixa o like, compartilha e vejo vocês Em breve. Tchau, tchau. Oi.